Hoje decidimos enfrentar um dos maiores desafios desta viagem. Focar na respiração. Chegar à autoproclamada aldeia mais alta do mundo acessível por estrada, usando apenas 3 scooters. A moto já está a pedir socorro. Mas o caminho não tem sido fácil. Primeiro, um pneu furado, ficámos sem bateria, escapámos por pouco a uma tempestade e acabámos a acampar numa gruta. E tudo isto antes do verdadeiro teste. Isto não está fácil. Altitude. Levar as scooters até 4.500 metros de altitude. Novo dia, vamos lá ver se as motas pegam. Pá, a minha ontem ficou sem bateria. Maravilha! Fácil. Hoje temos 1h40 para fazer, portanto vai ser tranquilo. A comparar com os outros dias vai ser tranquilo. Aí, tens tipo o gasóleo. Puta, eu estou a piscar. Não sei o que aconteceu. E aqui surgiu o primeiro problema. Percebemos que estávamos sem gasolina e todos os postos da aldeia estavam vazios. Estamos oficialmente sem gasolina. A scooter não vai chegar lá, a do Chico. Pá, não? A nossa está no limite. Agora estamos lixados. Because everybody here is saying there's only these 2 shops that have fuel, and if they don't have it, then you'll find it in Gaza. Ainda temos 47 km para fazer até à próxima bomba. You don't need to have a fuel tank. I mean, if we don't try, we don't know. That's for sure. I mean, fuck it, let's go and We can. He's offering 1 liter. Sem que pedíssemos, ele ofereceu-nos gasolina da moto dele. Agora o desafio era outro, descobrir como transferi-la para as nossas. For petrol. For petrol from one tank to the other tank. you mean pipe? Yes. Yeah. Precisamos de uma mangueira para tirar gasolina. We only need about a meter, I think. How much? Thank you. Não será isso? Estás pronto para sugar tu? Nunca vi isto na vida. Yeah. Fuck! Can you hold it? A que é que sabe? Sabe a gasolina? Foi a nossa salvação. Às vezes aparece assim uma pessoa que nos ajuda. E às vezes uma pessoa pode assumir que não há hipótese e que ninguém vai estar disponível para fazer isso. Mas parece pessoal que faz. E seguimos a caminho de casa. If you push, I'm defiant, just try it. It is bound to get violent when you walk this way. I won't stop until you're down in the grave. When the enemy is at your door, you better hold that line. When you find out what they're looking for, you better roll the dice. I was raised in the shadows. Olha para isto. Estou com fuel empty. Portanto, temos 2 motas com fuel empty. Temos aqui uma categoria de combustível, caralho. Eu acho que estamos lixados, na verdade. Ainda não andamos 5 km? 10? 10? Faltam 30. Mas agora estamos numa zona super perigosa porque basta um pequeno deslize ou passar um autocarro muito rápido que caímos. Olha para isto. Não há aqui segundas oportunidades. Nós estamos a andar muito mais devagar e temos mesmo Tem aqui uma oficina no meio do nada. Vou lá ver se está para comprar alguma gasolina. Pá, isto fica mesmo no meio do nada. Hello. You have petrol? Yeah. Yeah? Yeah. Can we buy? Yeah, of course. Ok. Aí é bem, que sorte! Não, é que eu estava a andar e eu vi oficina, tipo aqui no meio de nada, pera, isto deve haver aqui alguma oportunidade, o gajo já devem ter acontecido várias ocasiões de ir alguém sem petróleo. Go! Ei. Já não estamos ali no limite, meu. Com os depósitos cheios, estava na hora de voltar à estrada. Let's go! 3 traços! Temos 1 hora de viagem agora, a moto já tem gasolina,
problema agora vão ser mesmo as estradas. Não estão em grandes condições. Depois de um dia cheio de peripécias, chegámos finalmente a casa, onde o Vítor e a Nikita nos esperavam para acampar junto ao rio. Bora! Não! Isto não é uma estrada, este carreiro. Vamos agora a levar as cenas todas para ir acampar ali para aquela parte com árvores e é um caminho. One person stays here, like flat in this place, taking the rocks. A couple of people go fetch wood. Yeah. Olha. Era isto que eu tinha combinado. Cabem aqui os 3 colchões e os 3 sacos de cama. Isto são as mãos de alguém que anda a atravessar os Himalaias. Estás bué queimado. Estou? Não estou bué queimado. Arranjava destas cenas. Estamos aqui a fazer um fogo. Olha. O que é que estamos aqui a cozinhar? Massa com pesto e mushrooms. Bem bom. Nikita is the cook. There's no God. Looks like Se tiras o Vítor daqui, nós já estávamos a dormir. Também é verdade. Ao frio. Porque não vamos conseguir fazer este dia. Para perceberem como, passado 10 minutos, estamos nesta situação, o Vítor, há uns anos atrás, fez uma expedição de um mês pela Amazónia, onde viveu com tribos indígenas e aprendeu os seus costumes. Entre eles, o hábito de testar algumas substâncias medicinais que utilizam. An inner and outer journey in search of an indigenous antidote to chaos. imaginem assim uma concoction de limão, chili and everything that is like spicy and bitter and like that. Go into your eyes. Okay? You can't imagine because you never tried. A questão é, porquê? Eles supostamente na Amazónia usam esta medicina para aumentar a visão periferal, para a caça, usar, e para abrir os sentidos dele. Eles dizem que isto é tipo o sexto sentido. Esta substância que ele descreve chama-se sananga, uma planta altamente valorizada pelos xamãs da Amazónia, tradicionalmente utilizada para melhorar a visão e a percepção espiritual. O único problema? O efeito imediato pode ser descrito como uma ardência insuportável nos olhos, daquelas que te faz sentir que a alma está prestes a abandonar o corpo. Eles acreditam que isto a meter nos olhos, tu descalcificas o terceiro olho. E é por isso que muitas das vezes quando tomas isto à noite, quando dormes tens tipo lucid dreamings. Isso pode acontecer hoje? Ou seja, tu ganhas uma intuição diferente, que é tipo um sexto sentido, pode acontecer hoje. Podes esfregar os olhos, podes deitar, podes rebolar, só não caias na fogueira. Rebolar? Podes fazer o que quiser, podes subir uma árvore, eu não te vou dar dicas, tu fazes o que quiseres, Pode chegar ao cúmulo. só não caias na fogueira. Está pronto. Próximo. Caiu? Queres dois? Ei, mano, isto está a arder bué. Ok. Está a arder como ao caraças. É como se tivesse comido uma cena com bué pimenta, com bué picante, mas nos olhos. Ok. Isto é uma questão de concentrar. Falta, medita, respira. Focar na respiração. Está a arder mesmo, bué. Já estou fixe.
Chorar para caralho. Este gajo está a falecer. Eu não consigo abrir. Durante uns segundos tu sentes que está tudo ali a mexer contigo, com muita dor e apetece-te coçar, não sei o quê, mas lá está, acho que é fixe depois ver o pós. E parece que estou mais concentrado. Ok. Não. Sinto que agora, se tivesse que caçar, estava só com a cabeça nisso. Porque depois da agonia, agora Um relief. Há tipo um. o estado normal é o estado de paz. Está de pá. É, olha, boa. Essa está. Bom dia. Estamos em casa e hoje vamos ficar a dar aqui umas voltas. Vamos encontrar um hostel, não vamos ficar a acampar outra vez e é isso, vamos explorar. Aproveitamos para descansar o dia inteiro e recarregar energias. Porque a caminho da subida até a aldeia mais alta do mundo vamos encontrar uma pequena comunidade isolada nas montanhas, tão remota que parece ter ficado protegida pelo próprio tempo. Isto não é normal. Isto é um rio. Isto é normal, isto é correr bem. Basicamente estamos a perder dinheiro, a ver o dinheiro a escorrer para E foi aqui que percebemos que tínhamos um pneu furado. Agora vai buscar água que é para ver onde é que está o furo. Isto em Portugal também se fazia assim. Do you think it's too dangerous? Yeah, it is. Chandratal, that is dangerous. Why? Because of Water the crossing, ice? because of this road conditions, water crossings, too much water crossings. Tiramos o buraco. Ele faz o buraco que é para agora enfiar aquela coisa. buraquito. Ah, sim, o furo é novo. Não há outro. Tens que aprender a andar de moto. Este pneu vai ficar todo remendado. Ele fez um buraco? Sim, ele tem que fazer um buraco que é para agora enfiar aquele remendozito. É um remendo. Mas que tipo como uma coisa de crochê, assim uma cena. This will happen. This will happen again. Do you think we can do it with a scooter? I don't see anybody that go on scooter. Se isto vai resultar, não sei, mas pelo menos temos o pneu resolvido. Pá, espero que não haja uma terceira vez, mas já chega de pneus furados. Já arranjamos o pneu e agora vamos até Demu, uma aldeia onde, pelos vistos, é um sistema de rotação da locação de hóspedes, onde uma pessoa chega, vai ao office de não sei quê e é alocada a uma casa de uma família qualquer. Não é uma homestay, é o stay at somebody's home. Vamos lá. Let's go! Todas estas cenas aqui na montanha é onde está a estrada. Portanto, Vamos ter que andar. zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Isto aqui é sempre a subir, a moto já está a pedir socorro. Está bem da frio, mas compensa por causa desta pista. 4.755. A aldeia já ali, estamos mesmo quase a chegar. Está um frio do caraças.
É impressão minha ou estamos lixados? Bem, temos a tarefa de encontrar os etnoquitas. A vantagem é que não estamos exatamente numa metrópole. A desvantagem é que continuam a ser algumas dezenas de casas. Eu acho que isto é tão pequeno que nós chegamos e temos estes 4 gajos aqui a olhar para nós, pensar o que é que estes gajos estão aqui a fazer? Para contexto, nós precisamos do Vítor e da Nikita, porque eles disseram que há aqui um office que teoricamente nos ia alocar uma homestay com famílias e não sei o quê. Mas não os encontramos, não há net, não há rede, não há nada. E temos aqui 4 gajos a olhar para nós e sem conseguir falar. Mas acho que se fizermos tipo assim, será que eles não percebem? Percebem? Mas... Sim, é fazer esse sinal, é tentar comunicar com o pouco que temos. There, sleep. There is no hotels. An homestay? No homestay there. Bem, vamos tentar encontrar. You have to come back Kaja. Tu casa? Yes. Switch off. Okay, we'll walk around and see. Yes. Okay, thank you. Tem que, Welcome. no pior dos casos, ou voltamos ou ficamos a acampar aqui com este frio. A questão é que nós, para acampar, nós precisamos deles na mesma, porque eles é que têm a nossa tenda. Mas encontrá-los, eu tenho a certeza que os vamos encontrar. Tens? Tu a certeza que era. What? Certeza é gosto menino. Tens certeza que eu estava depois. Estão ali. Vês? Eu disse, eu tinha a certeza que os íamos encontrar. Já foram ao office? Isto é um office. Nós chegámos, umas criancinhas levaram-nos ao supostamente o office, que não havia office nenhum. Mas basicamente eles sabiam, a comunidade toda sabe quem é a próxima casa a acolher. E metemos já as malas lá dentro e nós perguntamos, temos 3 amigos que vão chegar agora e eles vão ficar aqui, e eles não, têm que ir para a segunda casa, que é tipo ao lado. Ok. E por exemplo, se amanhã fica outra noite, tipo a rotação continua. Para assegurar que toda a gente dá o serviço aos turistas e para assegurar que todos eles Ganham uma coisa. ganham igualmente. Isto tem esta textura por causa deles fazerem isto com as mãos. E é o que ele está a fazer ali. Once the wall is done, then they put a mixture of mud and I think dung to just give it that finished look. Em princípio, esta aqui vai ser a nossa casa. O que é? Epá, parece ser bué da fixe. Subimos até aqui. Tem uma balconizinha, depois tem a vista para a montanha. Portanto, se for esta, acho que estamos bem servidos. O quê? Nine? Yeah, okay. Suma, não há. Welcome to our room. Bem-vindo. Uau. É fixe. Ok, temos grande vista. Nice. E eu vou falar super a sério, eu acho que nós conseguimos subir ao topo daquela montanha. Com essas merdas, Pedro. Não é tipo aquela da aposta. É. Pô, estamos lá em 1 hora, caralho. Ando ali, no topo daquela montanha. Opa, espera aí, eu vou fazer uma pausa para vocês perceberem a doença que este gajo tem. Portanto, o Pedro quer ir até à ponta daquela montanha ali. 1 hora. Se eu consigo chegar lá numa hora, quanto é que vocês me dão? Eu dou-te pacto da estadia de hoje. E eu também. Pá, mas imagina. Ok. Ei, pá, foda. Vais mesmo? Vou. Então tens de sair agora. Eu acho que não dá para perceber pela câmara, mas aquilo fica mesmo longe. É impossível demorares 1 hora. E nem tens trilhos para ir. Percebes? Olha, vou lá agora então. Oh, Pedro. Mas espera Agora lá. não é? Não tens rede, ok? Ah pá, já, vocês vão estar a ver-me. Aí. Vai ficar mais ou menos de noite. Eu estou lá em meia hora. Será que nós estamos a perder o nosso espírito aventureiro? Não. Ou de estar à beira deste gajo? Não, eu acho que é só estúpido. Não faz sentido nenhum. Epá. Isto aqui puxa-me zero aventura. Sim, não. De aventura isto tem zero. Ah, claro, quando um gajo não quer fazer, não é aventura. Não, Pedro, não, mas é que imagina. Nós fizemos isto de moto a descer, demorámos 20 minutos para aí. E tu estás na Não, mas cabeça... é fixe ele que tentar, porque a ideia é dele. A Sim. ideia não é minha. Se alguém quiser vir, é vir. Mas isto é bem giro, estás a ver? É bem fixe. Será que não devíamos ir também? Eu não vou. Eu também Se tu não. quiseres, vai. Já. Tchau. Eu acho que consigo. Mas não tenho certeza.
Mas então vamos beber um chazinho aqui, quê? Yeah. E depois vamos dar uma volta aqui. Olha, olha que bem! Uma volta em condições. Olha que bem! Estás a ver? Eu acho que isso é fixe. Acho que às vezes é fixe uma pessoa dar assim um. Acho que vou sair desta estrada e entrar por este caminho. Eu acho que não é esse pico, acho que é aquele. Mas aqui mais perto é um bocado difícil discernir entre ambos. Thank you. Thank you. Thank you. Isto sim. Olha, está aqui o do Pedro. Vais beber, Pedro? Não vais, Pedro. 20 minutos. Começo a achar que talvez não consiga. Oh, Pedro. Ainda ao Pedro. É este. Oh não! Oh! Não! Tenho um vale! Mas agora eu não tenho tempo de descer este vale todo. Agora fiz maior até aqui, agora tenho que descer e subir. Não sei, acho que não consigo. Eu propus-me chegar lá acima numa hora. E acho que não faz sentido desistir até chegar a essa hora. Bem, nós tivemos aquela vontade de fazer um xixi e viemos ver a casa bem. Vamos lá. É um buraco, tem papel higiênico, que é o que eu não... Mas a melhor parte é a vista. Não. A vista é incrível. 45 minutos. É de lembrar também que estou para aí 5.000 metros, acho eu, de altitude. Uma hora. Não. Eu acho que é aquele. Devia ir para aqui para o topo. Isto são montanhas diferentes. Se ele chegar, chega a esta. E o que conta é esta aqui, foi o que ficou combinado. Estás a fazer mais do que nós estávamos à espera, mas tens que... Que loucura, meu. É mesmo bom sentir que estamos vivos, sentir que estamos presentes e estar aqui a olhar e ver o dia-a-dia destas pessoas, que é completamente diferente do nosso. E acima de tudo faz-me sentir que estou cá, não sei explicar, consigo observar tudo. É isso, é um enorme sentimento de presença e acho que estes ambientes ajudam a que esse sentimento apareça. 1h17. Consegui, caralho. E sabem que mais? Valeu a pena, foda-se. Caso eles sigam a meter isto no vídeo, isto foi uma loucura mais pelo cansaço e pela escuridão, mas com lanterna e calculado. Obviamente, pá, não quero inspirar ninguém a meter-se aí pela beira das montanhas, ok? Tipo, aventura fixe, sobreviver, top. Bem, enquanto o Pedro não vem, vamos nos aquecer. Vamos agora estar aqui com a senhora da casa. Hello. 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 Por momentos pensávamos que era o Pedro que tinha vindo, mas afinal não. A senhora aqui está a rezar. É exatamente como o nosso terço, que é para ir contando o número de rezas. But they live here? Yeah, they're his parents. Oh, it's the entire family here. Ganda de chá. tem Coisas que nunca mudam, meu. Nós a beber chás em casa de pessoas. Nunca mudam. Tan, 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 taran, tan, taran. Tan, tan, tan. Não sei. Aí está ele. Então. Isto é firme. Estamos a comer todos juntos. Estava a comer para ficar. Momo. Ok. Bye. Bye. Go.
Good night. Sleep. Sleep. Good night, good night. Acho que vamos dar por encerrado o nosso dia. E depois de ter tido aquela empreitada, chegar e estar ali, tipo, é tão diferente o estilo de vida, não é? Tipo, um gajo já sabe, mas mesmo assim, quando está a presenciar, é como se nunca soubesse e só naquele momento é que tivesse a ver pela primeira vez que sim, o pessoal vive de maneiras bem diferentes. Acabámos de acordar e olhem como é que está o tempo. Está a nevar, meu. Ei, vamos Vamos passar. deslizar para aí abaixo, para a montanha abaixo. Ei, nós vamos passar da mão. Ei, começa a deslizar, vai ser frio, vai ser tudo. Estamos aqui a tomar o nosso pequeno almoço, temos aqui um roti, temos iogurte, vai ser aqui para os meninos, e temos, isto é engraçado, aquele molho de tomate bastante picante, e atenção, quando eu digo que é picante, quer dizer que é mesmo muito picante. Portanto, este queijo come cenas picantes ao pequeno almoço. Hoje é o grande dia. Nós vamos chegar até a aldeia mais alta do mundo, com a particularidade que hoje está a nevar. Isto era... Também só fizemos para aí 700 km, só ligámos a moto para aí 45 vezes. Não é? Calma, Isto era para ser um b-roll rápido. Isto era para ser um meu. b-roll, mas... Agora até tenho medo das nossas. Não, nós não somos tónicos como ele. Eles estão... É assim! Estou escorregando em boé, o chão parece manteiga por causa da lama. Ai, ai! Ai, ai, ai! Está mesmo muito perigoso. Deve ter sido por causa da neve, depois descongelou e agora está mesmo muito, muito complicado. E este é o caminho que nós temos que fazer. Cansado só de travar por causa da altitude. Onde é que nós andamos? Mesmo estando com as luvas, não consigo sentir a ponta dos dedos. Temos que subir mais. É a aldeia mais alta do mundo, por isso é alto. Comic! Está ali! Estamos a chegar! Depois de 11 dias a desafiar a lógica, a força das scooters e a gravidade, chegámos à autoproclamada aldeia mais alta do mundo de scooter. Chegar à aldeia mais alta do mundo! Depois de tantos dias, depois de tanta estrada, estamos a chegar! Sabe mesmo bem chegar aqui, de scooter, olhar para esta malta, para estes motares, com estas motos todas XPTO, acharem-se uns valentes por terem chegado aqui com uma moto daquelas. E nós os três, um bocado ignorantes, pegámos em 3 scooters que toda a gente nos dizia que não íamos conseguir chegar aqui e chegámos. Portanto, não há melhor sentimento que este e espero não perder esta macaquice que vai cá dentro, não é? Quando toda a gente pensa que não vamos fazer uma cena e nós acabamos por fazer. Portanto, vamos lá! Chegámos, depois de ter passado muito a mal, com
caganeira, mal de pé. Com altitude, estamos na aldeia mais alta do mundo! Total 14 houses. Only 100 people live here. This is Comic, world's highest motorable village. Only 100 people living here. 100, 120 maximum, along with the monks. Fried rice, chicken. Isto não é tudo foguetes, pessoal. Foguetes e bem-estar. Não sei se foi por ter-nos passado aí pelos 5.000 metros, a apanhar bué da frio nas mãos e nos pés, e no corpo e no espírito. Mas acho que é justo dizer que estamos um bocadinho esmorecidos, não é? Estamos. Isto cansa. Esta estrada cansou. E como era muito técnica, tinha muitas pedras, muita cena, tínhamos que andar sempre. Muito técnica, uau, que termo! Muito técnica! Mas não era uma estrada técnica, estava cheio de pedras, tínhamos que... agora já ganharam energia, pronto, é para gozar, já ganharam. Mas continua. Eu acho que foi uma estrada exigente porque estávamos sempre atentos, tipo a mudar, a fazer curvas e tal, pá. E cansou. Olha para isto. Mas o mais importante no estima neste momento não é cara, baixa ali um bocadinho o nível. Para a finta dele. Oh, putz. Olhem para isto. Eles estiveram a ver cintos ontem. Yeah. Por alguma... Ai, não gosto. Não andar com o meu cinto. Quando uma pessoa se lança com o objetivo de chegar a uma das aldeias mais altas do mundo, o fim é importante, mas o caminho que nos trouxe até aqui tem sido absolutamente fascinante e espetacular. You live here in Comic? Yes man, I live here And all year long. But in winters it's very difficult. Like everywhere full of snow, 4-5 feet snow. Temperature in minus 30 degree. 30? Minus 30, minus 35 degree in winters. And you still work here during the winter or not? Yeah, we work here, we stay here only. Farming? Main source of income is farming. Chickpeas, the green peas, and potato and barley, some barley. Vamos sair então agora do café mais alto do mundo. Vamos até ao posto de Correios mais alto do mundo. E apresento-vos o posto de Correios a maior altitude do mundo. Vá lá! Tivemos uma ideia de enviar 10 postais para 10 pessoas aleatórias que vão decidir a nossa próxima aventura daqui a 10 anos. Escolhemos 10 pessoas aleatórias que nos seguem. Se foste um dos escolhidos, fica atento ao teu correio. Recebeste uma carta do posto mais alto do mundo. Enviar os postais. É rezar. Rezar que eles cheguem. Uma das grandes curiosidades deste posto de Correios é que é vermelho e... muitos vermelhos os Correios, mas ele está situado a 4.400 metros, o que o torna no posto de Correios mais alto do mundo. Não há muita coisa a fazer aqui. Estatísticas indicam que se enviam bué de postais daqui. Yeah. Só... Que é provavelmente a única função deste posto de correio. Pois. Então vá. Está check? Está visto? Check. Tá. O próximo episódio vai ser o mais tenso de toda a viagem. No regresso a casa enfrentámos as estradas mais perigosas, obstáculos impossíveis de ultrapassar, momentos de puro sofrimento e a dúvida constante: será que vamos conseguir entregar as scooters em condições? O episódio já está disponível no Patreon, não percas. E depois nos próximos 10 minutos não vem mais ninguém.